Ser familiar de atleta não é apenas dar apoio moral. Eu aprendi que 50% é o atleta e 50% realmente é a família, e a gente sempre apoia ele. Ser familiar de atleta não é apenas apoiar o sonho do seu filho de ser um jogador de futebol. A gente observou o quanto a gente erra, alguns erros que a gente comete durante esse apoio ao nosso filho. Ser familiar de atleta é você ser o primeiro empresário do seu filho no futebol. A criança precisa de alguém para direcionar. Acreditar no sonho dele. Ser familiar de atleta é você ser o primeiro conselheiro do seu filho no futebol. E nós estamos utilizando tudo o que nós aprendemos, ouvimos no curso Segredo do Jogador. Ser familiar de atleta é você ser o primeiro treinador do seu filho no futebol. E nesse meio tempo a gente tem conhecido muita gente, mas ninguém que nos desse essa segurança que nos dá o segredo dos jogadores. Ser familiar de atleta é a profissão que seu filho designou para você. A família é maravilhoso assim, o apoio que eles sempre me deram. Desde a parte onde eu decido que eu gostaria de ser um jogador profissional, até todo o processo de eu ser um jogador profissional. Esse momento do Rio-São Paulo não é tão, assim, a conversa mais marcante com meu pai nesse começo foi quando eu renovei meu contrato. Porque nesse momento dos 2 gols foi muito eufórico para todo mundo. Isso aconteceu numa quarta-feira. Na quinta-feira de manhã, tinha 15 jornalistas em casa, meus pais dando entrevista, mostrando álbum de fotos, contando a nossa história. E aí, quando eu renovo o meu contrato com o São Paulo, aí tem uma história bacana, que eu cheguei em casa super feliz, empolgado com a renovação, e falei pro meu pai que eu queria comprar um carro. Meu pai, quero comprar um carro. Comprou um Palio. Aí eu já tinha, né? O Palio foi o presente que ele me deu. O Palio foi o presente que ele me deu com 18 anos. Aí eu falei, pai, renovei agora, vou comprar um carro. Aí ele me sentou em casa e falou, calma, um dia você vai comprar seu carro, mas não é amanhã ainda. Calma, aqui em casa a gente tem outros valores, outros princípios, a gente tem outras prioridades. O dinheiro é seu, não estou falando que o dinheiro é meu, mas a gente vai devagarinho aqui, tocando e administrando essa situação. Não é hora ainda de você comprar um carro. Vai chegar a hora e você vai conseguir entender esse momento. E para mim, assim, foi muito, muito especial, porque é completamente normal. Então, até por isso, eu entendo muito bem quando um menino de 17, 18 anos estoura no profissional, acontece uma série de fatores aí que faz com que ele, pegue umas asas aí e comece a querer voar. No meu caso, foi especial ter alguém que cortasse as minhas asas no momento certo. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Profissão, o Familiar de Atleta. Eu sou o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz, fundador do Segredo dos Jogadores, e nessa série de 4 episódios eu vou te ensinar tudo sobre o que os familiares de atletas não sabem, mas deveriam saber, para ajudar o seu filho a ser jogador de futebol. Se você sente que toma todas as decisões no escuro no futebol, se você tem algum receio por seu filho ser baixinho demais para a idade dele, se você tem algum medo de não encontrar as oportunidades certas para o seu filho no futebol, se você não tem a segurança de tomar as decisões certas para ele dentro do futebol, e se você tem medo que seu filho não consiga realizar o sonho dele. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo que uma família de atleta precisa saber para aumentar a chance do seu filho ser jogador de futebol. No episódio de hoje você vai ficar surpreso demais com os altos e baixos do futebol. Eu acredito que você saiba que existem altos e baixos no futebol, mas como aconteceu na história que nós vamos usar aqui como exemplo, eu aposto que você nunca viu nada igual. O tema do episódio de hoje é as fases da formação do atleta. Hoje eu vou te explicar as 4 fases que todo atleta passa até chegar ao profissional e qual a sua função durante essas fases. Mas antes de falar sobre essas 4 fases, eu preciso ter certeza que você viu o episódio 1. No episódio 1, eu expliquei os 4 principais erros dos familiares. Então, se você ainda não assistiu o episódio 1, dá um pause e volte para assistir o primeiro episódio. No episódio 1, eu mostrei também como alguns familiares de atletas estão ajudando o filho a ser jogador de futebol, independentemente de qualquer barreira que o futebol possa apresentar. Cada familiar, cada atleta, cada um tem uma dificuldade em específico. Alguns têm problemas de logística para levar os filhos aos treinamentos, alguns têm problemas para morar em cidades do interior, são inúmeras as barreiras que existem dentro do futebol. Por isso mesmo é um esporte super concorrido dentro e fora de campo. E o episódio 1 foi justamente para você aprender que ser familiar de atleta é muito mais do que dar apoio. Por isso mesmo que é muito importante eu ter certeza que você esteja em dia com os nossos episódios.
Não vai adiantar nada aprender sobre as fases da formação de um atleta de futebol se você continuar cometendo os mesmos erros que eu falei no episódio anterior. Então, se você quer realmente aprender como ajudar o seu filho a ser jogador de futebol, chegou a hora de você pegar um papel e uma caneta para anotar tudo que eu vou falar agora. Antes de mais nada, gostaria de deixar algumas coisas claras. Dentro de cada fase você terá diversas decisões a se tomar, e o segredo está aí. Anota isso já. O segredo está a cada decisão que você for tomar dentro de cada fase, conhecendo o momento do seu filho e conhecendo o principal objetivo de cada fase. Já anota também, cada fase da formação do atleta tem um objetivo em específico e todas as suas decisões como familiar de atleta devem ser voltadas para o seu filho atingir o objetivo específico em cada uma delas. E eu vou dar alguns exemplos durante esse episódio para vocês entenderem certinho. Vamos à primeira fase da formação, a iniciação desportiva. Essa fase é de 1 ano até seus 7 ou 8 anos. Nessa fase, o objetivo é um só. Você precisa criar uma aptidão do seu filho para o futebol. Nessa fase, ninguém vai dizer se um menino vai ser jogador de futebol ou não. É impossível. Aqui, você deve desenvolver os estímulos para o futebol e para a competitividade natural que vem com o esporte. Por exemplo, sabe quando você vai ao médico e ele fica com aquele martelinho batendo perto do seu joelho? E aí ele acerta bem no ponto que vai certinho e você dá um chute no ar sem querer? Produção, coloca aí uma imagem. Na fase 1, você é um médico com um martelinho e seu filho é o paciente. Inclusive, a gente está nessa fase com meu sobrinho Gabriel, filho do Tadeu. Quem viu a aula semanal 7 no nosso canal do YouTube chegou a conhecer ele. Nessa fase você precisa entender que não é aqui que ele vai demonstrar ser um craque ou não. A partir dos 7 anos, o atleta já começa a entrar na fase 2. A fase 2 é a fase mais extensa e mais desafiadora para muitos familiares. Dos 8 aos 14 anos, o principal foco é desenvolver os fundamentos básicos do futebol. É aqui que o atleta vai criar a base dele. Essa é uma fase de plantio. Você vai plantar várias sementes para colher nas fases seguintes. Aqui você não precisa ficar muito encanado se seu filho é melhor ou não do time, se ele é titular ou não absoluto do time. Muito menos pensar que empresários existem. Anotem em letra maiúscula no papel. Dos 8 aos 14 anos, o objetivo principal é desenvolver os fundamentos do seu filho. Quais fundamentos? O Zico vai te responder. Só o talento, se você ficar achando, pô, eu jogo pra cacete e tal, não preciso treinar, não preciso, né, melhorar, evoluir, aí tu não vai a lugar nenhum. Você vai ter um período e tal, que o talento vai te ajudar, mas se você não aliar isso ao profissionalismo, a uma determinação, a você se aprimorar, os fundamentos que são altamente importantes, então o cara que tem talento, cara, se ele, se aperfeiçoar nos fundamentos, principalmente passe, domínio de bola e chute, esses 3, cara, ele vai superar muita gente. Esses são os fundamentos básicos que você deve cobrar que seu filho desenvolva nessa fase. Mas é claro, quanto mais, melhor. Dependendo do estilo de jogo do seu filho, ele vai desenvolver um fundamento melhor que o outro. Aqui, quero chamar a atenção a um ponto. Não é aqui também que você deve perder o sono porque seu filho ainda não definiu a posição dele em campo. Aliás, ele pode até chegar de mudar de posição no profissional. Então não fique encanado pensando se seu filho precisa definir logo se será volante ou lateral. Nessa fase, seu filho vai ter muitas desilusões e você vai precisar fazer um trabalho mental muito forte com ele. Eu, sinceramente, acredito que seja o desafio principal. Ainda mais hoje em dia, com o mundo digital que temos, onde tudo praticamente entrega muito rápido. Com os aplicativos de hoje, a velocidade da informação, é natural que um menino, na fase 2, perca o interesse pelo futebol. Porque para ter algum resultado no futebol, você precisa de pelo menos 10 anos de trabalho duro. Cabe a você mostrar para ele que os resultados virão a longo prazo e incentivar ele prazerosamente durante os curtos prazos. Nesta fase também entrarão os desafios da maturação. A tal maturação é um problema muito comum nessa fase e eu vejo muitos atletas e familiares se desanimando por conta disso. Mas só para te confortar, o Kaká teve esse problema na base do São Paulo. Olha como ele superou tudo isso. Eu tinha um problema de crescimento, eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. E por isso criaram algumas dificuldades extras para mim. Então, muitas vezes eu era um menorzinho, não jogava, ficava no banco. Só que isso era uma coisa negativa que acabou se transformando numa coisa que foi muito boa para mim, no sentido de me dar de eu aprender a ter paciência, de eu aprender a ter perseverança, resiliência, de eu saber esperar o meu momento, a minha hora. Então, meu período ali de sub-13, sub-15 foi muito difícil porque
numa categoria de base, 1 ano já faz muita diferença. Então, já tinha esse ano de diferença há alguns anos. E depois eu tinha mais esses 2 anos de atraso. Então, eu jogando com um menino de 15 anos, eu tinha o físico de 13 anos. Então, era normal que o treinador escolhesse por aqueles que já tinham um desenvolvimento maior. Agora me diz, você vai olhar para a maturação tardia do seu filho e falar que os clubes só gostam de jogadores fortes? Ou vai fazer igual o Kaká e a família dele? Trabalhar com paciência para superar todas essas barreiras. Aqui também entra a transição do futsal para o futebol de campo. Outro ponto muito importante, o convívio em equipe, os primeiros jogos e as primeiras decisões. Tudo acontece exatamente nessa fase. Nessa fase, os familiares de atletas são mais importantes do que qualquer clube. Aqui você precisa tomar cuidado para não frustrar o seu filho. O que mais existe no futebol são atletas com 12 anos que são muito abaixo em alguns aspectos que outros atletas. Mas quando chegam aos 15 anos, esses atletas que estavam abaixo conseguem superar os outros. Mas Thiago, onde e como exatamente eu trabalho os fundamentos do meu filho? Tem diversas maneiras. Alguns têm o privilégio de ser aprovado em clubes grandes de base e, naturalmente, o trabalho dentro desses clubes é um pouco melhor. Outros atletas que não estão no nível técnico ou físico desejado pelos clubes precisam focar em desenvolver os fundamentos em clubes menores. O primeiro passo de todo atleta são as escolinhas. Seja uma escolinha de futsal ou uma escolinha de futsal. A partir daí, você e seu filho vão começar a ter algumas opções pelo caminho. Nessa fase 2, é muito importante que seu filho comece o futsal e depois faça a transição para o futebol de campo por volta dos 11 e 12 anos. Depois que ele estiver se destacando nas escolinhas, projetos ou até mesmo clubes de menor expressão, aí sim pode ser o momento de você levar ele para fazer uma avaliação em clubes de maior expressão. Vamos imaginar que seu filho seja uma casa. A fase 1 é o alicerce da casa. E aqui, na fase 2, é a construção do chão da casa. Não adianta você ter uma casa linda, com paredes lindas e o teto incrível, porque a parede não fica de pé sem o alicerce e o chão da casa. A fase 3 é dos 14 aos 16, 17 anos. Aqui o principal objetivo é estar na vitrine do futebol. Não adianta nada seu filho ter os melhores fundamentos do mundo e não colocá-lo em prática. Outro ponto importante, uma coisa é o atleta ter bons fundamentos e mostrar tudo isso nos treinos. Outra coisa é mostrar nos jogos. Aqui é onde o futebol separa os leões de treino e os leões de jogos. Aqui você precisa começar a se preocupar e entender como os empresários podem ajudar o seu filho. Mas anotem aí, em letra maiúscula, os empresários que vão atrás dos atletas. Se seu filho estiver jogando as principais competições, algum empresário irá notar o potencial dele e conversar com você. Essa fase é o sub-15 e principalmente o sub-17. Em alguns casos, atletas que não jogaram muitas competições vitrines no sub-15 conseguem jogar a sub-17 e se destacarem e alavancarem para a última fase. Mas quem não joga nenhuma competição vitrine no sub-17 dificilmente pode ter alguma chance no sub-20. É claro que existem algumas exceções, assim como o Michael Leite, que inclusive faz parte do programa O Segredo dos Jogadores. O Michael Leite nunca tinha feito nenhuma base e saiu de um campeonato amador direto para o profissional de Santo André. Pode acontecer isso? Pode. Mas é muito mais comum acontecer os casos de Rosinei, Juan e Oliveira, que também fazem parte do programa O Segredo dos Jogadores. Eles passaram por todas as fases e eles contam exatamente isso dentro do programa. Você, como familiar, precisa saber quais são as competições que seu filho precisa estar jogando dos 14 aos 17 anos. Você precisa saber avaliar se é o melhor para ele ser reserva de uma equipe grande ou ser titular de uma equipe menor que disputa as mesmas competições. A fase 3 é o momento onde você precisa tomar cuidado com cada decisão que você e seu filho tomam para não correr o risco de acontecer o que aconteceu com a história do Luciano Brunetti. A fase 1 é o alicerce da casa. A fase 2, o chão. A fase 3 são as paredes. Para você fechar a casa com teto, suas paredes precisam estar firmes e fortes. A fase 4 é dos 17 aos 20 anos. Nessa fase é onde o futebol aposenta o maior número de jogadores. É hora de colher tudo que você plantou com seu filho do 1 aos 17 anos. E é óbvio, quem plantou mais vai colher mais. Aqui os empresários têm um papel muito importante. Inclusive eu, o Luciano e o Tadeu falamos bastante sobre a questão de captação e formação de atletas em clubes de grande e pequeno porte. É interessante você assistir esse vídeo depois, está no nosso canal do YouTube. Além dessa aula, tem uma outra aula que falamos sobre contratos. Todos os contratos que existem dentro do futebol. É muito importante que você assista. Calma que eu vou mandar tudo lá no grupo do WhatsApp. Bom, antes de chamar o Luciano, vamos fazer um resumo. A fase 1, do 1 aos 7, 8 anos. Aqui é a iniciação desportiva e o principal objetivo é estimular o seu filho no esporte. A fase 2, dos 8 aos 14 anos,
Aqui é o trabalho dos fundamentos do atleta e seu principal objetivo é focar em desenvolver todos os fundamentos que existem dentro do futebol. Fase 3, de 14 aos 17 anos. Aqui é onde seu filho precisa estar na vitrine do futebol, jogando as principais competições. Fase 4, dos 17 aos 19 anos. Aqui é a transição para o futebol profissional, onde você e seu filho vão colher tudo que plantaram nas outras 3 fases. E agora eu vou chamar o Luciano para contar sobre a sua história e do seu irmão e todas as decisões que eles tomaram em cada uma dessas fases. Fala pessoal, tudo bem? Olha, já vou começar aqui sendo direto ao ponto. Não é o seu filho o responsável por falar o que ele deve fazer em cada fase. Ele só está interessado e só quer jogar futebol o dia inteiro. É você quem deve dar a direção necessária. Sabe como eu sei disso? Porque eu vivi de perto todas as fases com o meu irmão. E hoje eu vivo de perto essa fase de mais de 500 famílias que participam do nosso programa O Segredo dos Jogadores. Dentro do nosso programa, a gente tem famílias em todas as fases com diferentes necessidades, barreiras, momentos e dúvidas. Assim como esses exemplos que eu vou falar para vocês agora. O Edson Paulino é mais um pai que entende a importância da formação na base e está fazendo o possível para ajudar o seu filho. Eles são daqui de Mogi, do interior de São Paulo, e ele foi aprovado em uma avaliação no Grêmio. Então, por conta da idade, ele ainda não poderia alojar, por isso o Edson se mudou e a família ficou dividida para ele poder auxiliar o seu filho nesse momento tão importante da fase dele. Assim como fez o Edson, fez a Cirlei Regina também, que se mudou de Curitiba para Florianópolis, pois o seu filho Dudu foi aprovado na avaliação do Avaí. Tem também o filho do Kleber, eles são de Cuiabá e ele está na fase de monitoramento. Ele jogou um campeonato pela sua escolinha lá de Cuiabá e então recebeu vários convites de clubes grandes do Brasil para ser monitorado. Ele está até na dúvida sobre qual clube ele irá priorizar. E em nosso programa tem diversos pais que sabem da importância do familiar também, como é o caso do Paulo Jamelli, que ele tenta dar todo o suporte que o filho dele precisa, assim como um personal extra, um nutricionista e outras coisas que são necessárias. Temos o caso do filho do Alan Assunção, ele jogava no River do Piauí e aí ele estava em um projeto e desse projeto mandaram ele para o Fortaleza. Hoje os pais se revezam para ir visitar ele lá e acompanhar e já tem diversos empresários procurando ele, querendo trabalhar com ele para agenciar a carreira dele. O Jonatas da Rocha Nunes de Lima, ele é do norte e então ele não conseguia nenhuma oportunidade lá no norte, então ele pegou o carro, veio aqui para Santa Catarina, fez contato com todos os clubes, conseguiu algumas avaliações e o filho dele foi aprovado no Marcílio Dias, onde é o primeiro clube dele hoje. O filho do Erivaldo tem 15 anos e estava sendo observado por uma equipe grande do Sul. Porém, ele fez uma avaliação no Vila Nova e foi aprovado. E ele sabe como é importante ser aprovado e estar jogando nessa categoria, nessa idade, é um momento de vitrine. Então ele fez a escolha certa ao invés de ficar esperando o time grande que apenas o observava. O José Fernando tem o Matheus como familiar atleta. E eles estão nessa fase final, a fase da transição para o profissional. O Matheus jogou a Copa São Paulo pelo Guarani e vive essa ansiedade de poder integrar a equipe profissional muito em breve. Se eles estão fazendo a diferença para os filhos deles, por que você também não pode fazer? A gente é até repetitivo aqui, mas é porque é pro bem do seu filho. E como o Thiago falou agora há pouco, a gente tem um objetivo, e é muito ousado, que é mudar a formação de base no Brasil. Por isso mesmo, quanto mais familiares de atletas forem pro nosso time, melhor pra gente poder ajudar mais pessoas. Quando o Thiago estava falando da fase 1, eu lembrei do primeiro jogo do meu irmão quando ele tinha apenas 5 anos. Acredita que quando o jogo estava rolando, ele sentou e começou a fazer montinho com a borrachinha do Society? Eu até dei uma risada e levei isso como natural. Ele tinha 5 anos de idade e ele estava ali se divertindo, né? Mas confesso que eu já vi alguns pais brigarem com o filho em algumas situações como essa. Ai, meu filho está fazendo eu passar vergonha. Calma, ele é só um menino de 5 anos, ele ainda vai ter tempo para aprender as coisas e vão acontecer no tempo dele. O que chega a ser um absurdo, né? Uma atitude dessa de um pai. Muitos de vocês vão se identificar com a história do meu irmão e ela traz 3 lições muito importantes para vocês. O primeiro ensinamento, a transição do futsal para o futebol de campo. Meu irmão começou a demonstrar que tinha aptidão para o futebol, se destacando na escolinha de futsal do São Paulo. O segundo ensinamento são os centros de monitoramento. Isso é super natural durante a fase 2 do atleta, que é dos 8 aos 14 anos, porque os clubes não podem alojar os atletas e porque os clubes tomam um certo cuidado antes de trazer um atleta nessa idade. No caso do meu irmão, após ele se destacar na escolinha de futsal de São Paulo, ele foi convidado para jogar no futebol de campo do Pequeninos do Jockey, que na época era o centro de monitoramento do São Paulo, e no próprio futsal de São Paulo. O São Paulo entendia que meu irmão ainda não estava no nível dos meninos, que já era da base, e decidiu testar ele por alguns meses nesse time no Pequeninos do Jockey, que para quem não conhece é uma escolinha aqui de São Paulo. Então meu irmão se destacou muito e depois foi convidado para jogar integralmente na base do São Paulo. Isso foi por volta dos 10 anos de idade. Por volta dos 12 anos, ele saiu do futsal também e ficou somente no campo em Cotia, no São Paulo. Mas isso só para você entender um pouco a trajetória dele resumidamente. Ele começou na escolinha de futsal, foi convidado para ficar no centro de monitoramento e no futsal de São Paulo, enquanto ele ainda se adaptava ao campo, e aí só depois começou a jogar realmente na base do São Paulo, no campo em Cotia, como vocês conhecem. E
E é por isso que a gente fala aqui, você tem que ter paciência. No futebol não é da noite pro dia. Você precisa saber como as coisas funcionam. Eu cansei de ver pai brigando com o treinador, falando que o filho era melhor que tal menino, que era melhor que aquele outro, e que estava na base de São Paulo e estava sendo injustiçado. Mas o que esse pai não entende é que existe uma grande diferença de nível entre jogar no centro de monitoramento e jogar na base. E existe um período natural de adaptação durante a transição entre futsal e campo para todos os atletas. Normalmente esses pais são os responsáveis pelo filho não ter a chance na base e principalmente por serem dispensados. O que você precisa entender é que existem milhares de atletas com talento, não só o seu filho. Se seu filho não for o próximo Pelé, provavelmente os resultados vão demorar a aparecer em cada fase. Tenha paciência. E o terceiro ensinamento dessa fase é sobre maturação. Coloca aí algumas fotos do meu irmão para vocês terem ideia. Queria fazer um apelo para vocês aqui. Pare de pensar que as categorias de base só olham para os jogadores fortes. Esqueça isso. Eu poderia te mostrar aqui os 30 atletas do nosso programa entre 10 e 14 anos que têm a maturação parecida com a do meu irmão e estão em centro de monitoramento dos maiores clubes do Brasil. Já colocamos aqui a história do Kaká, que tinha a idade óssea de 2 anos abaixo dos outros atletas. Ou seja, ele estava 2 anos atrás e foi o melhor do mundo. Contra fatos e provas não há argumento. Se seu filho tiver a maturação tardia, é um problema que você vai ter que enfrentar. Você e ele. Não tem fórmula mágica para fugir do problema. Se seu filho vai precisar aprender e jogar conforme for a maturação dele. E você terá que procurar uma ajuda externa, assim como o Kaká fez. Essa é a mais pura verdade. E caso seu filho tenha maturação avançada, muito cuidado. Ele não pode passar pela fase 2 só usando o corpo para se destacar. Lembra do que o Thiago falou para vocês? É super natural atletas que estão abaixo na fase 2, durante a fase 3 se superarem com relação àqueles atletas que estavam acima deles. Se o seu filho tem a maturação tardia, pense nos pontos positivos. Se seu filho tem a maturação avançada, procure não se acomodar na vantagem física, isso pode atrapalhar ele. Isso pode custar caro na fase 4, que é uma das fases mais importantes. Lembra que eu falei no primeiro episódio que eu fui procurar o Tadeu para me ajudar com conselhos durante a formação de base do meu irmão? Uma das minhas maiores preocupações era exatamente essa, da maturação tardia dele. Meu irmão, aos 13 anos de idade, ficava muitos jogos no banco do São Paulo, e eu pensava que ele tinha que mudar de time porque ele não jogava e teria que jogar. E o que o Tadeu e o Thiago me falavam era: Luciano, calma, seu irmão está treinando todos os dias em Cotia, uma das melhores bases com as melhores estruturas do país. Os treinos são mais difíceis que os jogos, se você tirar o mate do São Paulo será um grande erro para a carreira dele agora. E eu tentava entender e argumentar com eles, não, poxa, ele pode ser titular absoluto em qualquer outro time, pelo menos outros 10 times. Então eu fui conversar com o Oliveira, que é meu amigo pessoal e foi jogador profissional também, inclusive da base do São Paulo. Adivinha o que o Oliveira me falou? A mesma coisa do Tadeu e do Thiago. No futebol, não existe uma opinião certa e uma errada, mas tem momentos e situações que existem várias opções muito erradas, e esse era um desses momentos. Eu sei que é muito difícil para você tomar essas decisões sozinhos. Se na segunda-feira você se inscrever para o nosso programa Os Segredos dos Jogadores, você vai passar a ter acesso a mais de 20 profissionais de futebol para te ajudar a tomar essas decisões. A gente tomou o cuidado de incluir diversos profissionais com opiniões diferentes sobre cada decisão que você precisará tomar, para você poder entender um pouco de cada um. O programa é basicamente uma enciclopédia para você consultar em diversos momentos durante a carreira do seu filho até o profissional. E agora voltando para a história do meu irmão. Na transição da fase 2 para a fase 3, tudo começou a dar errado. O meu irmão foi dispensado do São Paulo e ficou sem clube. Eu confesso que nesse momento eu estava super tranquilo porque ele tinha alguns anos de base no São Paulo, 6 anos, e a recolocação dele seria fácil em outro clube. Mas não foi do jeito que eu esperava. O Tadeu conversou com o coordenador da base do Atlético Mineiro e arrumou para o meu irmão ir lá fazer um teste. Nesse momento alguns já devem ter pensado, tá vendo? Eu sabia que ele teve ajuda de empresário, conseguiu fácil. Aqui eu já te provo que esse mito de um empresário ajudar a passar em peneira em avaliação é mentira. Meu irmão chegou na cidade do Galo para fazer os testes depois de 2 semanas. O coordenador ligou pro Tadeu e falou que o Mate, que é meu irmão, estava abaixo do nível que eles procuravam. Mesmo com a indicação do Tadeu, um empresário de tempos de mercado, meu irmão não foi aprovado no Atlético Mineiro. E o menino que ficou alojado com meu irmão em avaliação, que ninguém conhecia e não conhecia ninguém no futebol, foi 10 vezes melhor que ele na avaliação e passou na peneira, mesmo sem ter contato nenhum. Então para de dizer que só passa em teste quem tem ajuda de empresário, porque isso é mentira, principalmente durante a fase 1, 2 e 3. Quem passa em teste é o jogador dentro de campo. A função dos empresários não é passar jogador em peneira ou teste, eles nem se envolvem muito nisso. O Tadeu deu uma força porque ele era meu amigo há mais 5 anos. Mas calma, que não está nem no começo dos problemas ainda. O meu irmão voltou triste para São Paulo, mas ao mesmo tempo consciente de que ele não tinha feito o melhor dele. Depois dessa experiência ruim no Atlético, eu fiquei com vergonha de pedir ajuda para o Tadeu e passei a procurar as oportunidades por conta própria. E aí começou a chuva de reprovações em testes e peneiras. Próxima tentativa, Bahia. Adivinha? Reprovado. Decidimos tentar aqui em São Paulo. Fomos até o Palmeiras. Reprovado também. Foi um ano de angústia e meu irmão a cada dia sem clube começava a desanimar mais e perder as esperanças. Nessa tentativa de recolocação,
Ele acabou perdendo 7 meses praticamente de competições onde ele poderia e deveria estar na vitrine. E tudo aquilo que ele conquistou no São Paulo, a base, que era uma grande vantagem que ele tinha, foi ficando para trás. Na verdade, ele ainda iria colher os frutos que ele fez dessa base de São Paulo, mas isso é um assunto para o episódio de amanhã. Meu irmão estava no primeiro ano de Sub-17, sem clube, e eu sabia que se ele não jogasse o Campeonato Paulista, seria o fim para ele. Conversei com ele e decidimos dar 2 passos para trás. Fui até um clube projeto perto da minha casa e conversei com o gestor do time, o William. Na hora ele abriu as portas para o meu irmão, falou que o Mate poderia treinar com eles, claramente, sem até fazer uma avaliação mais curta, e o Mate começou a dar a volta por cima aí. Mas a realidade que ele viu era muito diferente do que ele estava acostumado em São Paulo. Mas mesmo assim ele ficou, e não ficou de frescurinha. Em São Paulo tinha 12 campos, aqui tem um campo só de society, lá tinha 12 profissionais, aqui tem 4, 5. Ele não abaixou a cabeça e seguiu. E em 6 meses jogando e trabalhando em silêncio pelo clube perto de casa, ele se destacou e virou destaque do time. Aí naturalmente ele recebeu um convite para disputar o Paulista Sub-17 no ano seguinte por outras equipes, e ele optou por ir para o São Bento. Para quem não sabe, o São Bento é um clube aqui do interior de São Paulo que disputa as principais competições vitrines também. O meu irmão iria jogar o Paulista Sub-17, os principais clubes de São Paulo disputam, inclusive o próprio São Paulo onde ele jogava. Nessa época, eu fiquei mais aliviado porque ele estava de volta à vitrine do futebol. Mas quem disse que tudo estava encaminhado? Depois de fazer um campeonato paulista incrível e ajudar o São Bento a passar de fase, chegou a má notícia. O São Bento não iria alojar os atletas Sub-17 para ficarem no Sub-20. E por conta disso, meu irmão não poderia mais ficar no clube. Não valia a pena financeiramente para a gente levar ele de São Paulo até Sorocaba todos os dias. O custo seria muito alto. Ou seja, aos 17 anos de idade, meu irmão estava novamente sem clube procurando um recomeço. E aqui foi o momento mais difícil que a gente passou. Aqui, alguns amigos dele já estavam em grandes clubes jogando pelo Sub-20, até mesmo em seleção, com grandes projeções. Alguns que ele jogou na base, como David Neres, já estava até no profissional. Enquanto outros amigos dele, que não eram do meio do futebol, já estavam prestando vestibular. Minha mãe ficou algumas semanas sem dormir, eu confesso pra vocês. E eu comecei a perder o cabelo. Não parei até hoje, como vocês podem ver. Mas graças a Deus tudo deu certo. Então, do dia que ele saiu para fazer um churrasco com os amigos e chegou às 5 da manhã, totalmente desiludido do futebol em casa e desanimado, até o dia que ele estreou no profissional, foram 6 meses de insônia minha e da minha mãe. Mas esse é um assunto para o episódio de amanhã também. Então amanhã eu vou contar para vocês como de um atleta sem clube, meu irmão foi parar na Portuguesa, sendo capitão da Copa São Paulo numa campanha histórica até as semifinais em 2018, e a transição dele para o profissional do Figueirense. Por esses altos e baixos que eu afirmo que o futebol é muito louco para você não se preparar e antecipar a todas as possibilidades. Você pode até acreditar que seu filho será jogador de futebol somente pelo talento dele, ou você pode ser um familiar de atleta consciente que sabe realmente como as coisas funcionam e ajudar a impulsionar o talento do seu filho. Eu vou te falar a mais pura verdade aqui. As chances de seu filho virar jogador profissional são muito pequenas. Você tem um plano B caso isso aconteça? Vou chamar o Thiago aqui para finalizar a aula e o episódio de hoje. Me diz uma coisa agora, você é um familiar de atleta profissional ou você ainda acha que só dar apoio moral vai ajudar o seu filho a ser jogador de futebol? Só o talento não vai fazer o seu filho ser jogador de futebol. Se ele tem talento, se você acredita no potencial dele, você precisa ser um familiar de atleta consciente. Muitos de vocês já ligaram os pontos. Outros ainda estão se perguntando, o que é o programa Segredo dos Jogadores? A verdade é que a gente criou um programa de treinamento para familiares de atletas. Esse programa conta com 28 profissionais de todas as áreas do futebol falando sobre os bastidores e desafios que existem dentro da formação de atletas no Brasil. Dentro do programa você vai poder ter acesso a alguns ex-jogadores profissionais. Alguns podem até ser ídolos do seu filho, ou até mesmo seu ídolo de infância no futebol. Você vai aprender com diferentes empresários, captadores de atletas, diretores de clubes, preparadores físicos e por aí vai. O programa O Segredo dos Jogadores é uma enciclopédia obrigatória para os familiares de atletas. Ou, se preferir, é um mapa do futebol para familiares de atletas não tomarem mais decisões no escuro. Eu já adianto que o programa não é gratuito. As vagas para a 7ª turma vão abrir na segunda-feira, logo após o último episódio da nossa série. E você poderá decidir se vai participar ou não. Também preciso adiantar que não vamos conseguir abrir vaga para todo mundo, pois senão não conseguiríamos dar a atenção necessária. Ou então, caso você tenha real interesse em participar do programa, me manda uma mensagem no WhatsApp ou comente aqui embaixo que você tem interesse. Sobre todas as informações do programa, a gente vai falar mais no episódio de amanhã e no último episódio, na segunda-feira. Eu gostaria de pedir para vocês 2 coisas muito importantes. A primeira é comentar sobre qual foi a principal lição que você tirou desse episódio e qual das 4 fases seu filho se encontra. Se você está vendo no YouTube, manda aqui nos comentários. Se você está assistindo na nossa página, lá no final da página vai ter uma área para você deixar o seu comentário.
E caso você tenha alguma dúvida em específico sobre as fases do futebol e sobre o programa O Segredo dos Jogadores, sinta-se à vontade em mandar lá no WhatsApp. Se você ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, você pode entrar clicando no botão logo abaixo do vídeo e no link que deixamos na descrição do vídeo, caso você esteja no YouTube. E a segunda coisa que eu gostaria de pedir é para se programar para amanhã, às 20 horas, estar aqui comigo no terceiro episódio. O final da história do mate é incrível e você precisa participar. Além da história do mate e do programa, também vamos falar sobre as funções dos profissionais que trabalham com futebol e por que é essencial você saber como eles trabalham. Olheiros, captadores de atletas, coordenadores de base, empresários, scouts e por aí vai. E para finalizar esse episódio, veja alguns depoimentos dos alunos do programa O Segredo dos Jogadores. E aí, filho, o que você tá achando do curso? Tô achando legal, tá dando várias dicas pra mim também. Porque tem hora que eu fazia coisa errada dentro do jogo. Tipo, eu olhava o jogo, um cara na minha frente de tocar pra ele, eu queria fazer o mais difícil. O que eu aprendi coisas que eram dúvidas. A não terceirizar a culpa, temos que nos doar ao máximo para conseguir os objetivos. Nem sempre a melhor opção é sair de um clube, às vezes temos que encarar o problema de frente. Nos mostra todos os bastidores do futebol, nos passa ensinamentos essenciais, né, muito importantes, e nos mostra sobre de juiz a empresários, como gerenciar a carreira dos atletas, preparadores físicos, olheiros. Importância da alimentação. Importância da alimentação, muito mais. E os meninos foram crescendo, né? Esse aqui é meu filho João, de 9 anos, esse aqui o Pedro, de 13. E aí eles começam a participar de campeonatos, a treinar mais sério, né? E chega um momento que você começa a pensar, né? O que tem que ser feito, né? Que caminho que a gente deve conduzir. E com a mudança de postura do meu pai, comecei a ficar mais à vontade nos jogos, ficando mais focado no jogo e melhorado no futebol. E mesmo nesse momento de pandemia, estou conseguindo manter o foco no treino e na alimentação que o nutricionista me passou. Como aprendi no curso, na minha idade, o que os olheiros costumam observar numa avaliação é o fundamento. Venho buscando aprimorar cada vez mais o chute de direita e esquerda, cabeceio e raciocínio rápido. Eu estou aprendendo muito com vocês. Eu quero agradecer, mas eu quero mandar um abraço para a equipe dos Segredo dos Jogadores. Eu jogo futebol praticamente todos os dias e estou muito ansioso de seguir minha carreira. Ficamos muito felizes em participar desse curso. Tenho certeza que vai me ajudar muito, irá nos ajudar pelo resto da nossa vida e será de extrema importância para a realização de nossos sonhos. Muitas vezes o pai tem a vontade de que o filho conquiste os seus sonhos, mas ele pergunta o que os pais fazem para que isso aconteça. Porque ali realmente, como o nome já diz, né? Segredo de jogadores. Tem muita coisa ali que você realmente não sabe como funcionam os bastidores e ali eles estão relatando para você. É possível você continuar na caminhada e daqui para frente errar menos. Por que errar menos? Porque não é só no curso que você faz e fica por isso mesmo. Não, essa equipe tá me dando um total suporte, não só a mim como aos demais pais, total suporte pós-curso. O nosso filho também aprendeu bastante, até um pouco tempo agora a desenvoltura já melhorou um pouco. Se eu fosse falar tudo sobre o segredo dos jogadores, eu ficaria o dia inteiro. A manter tranquilidade, calma, a saber que se de repente não desse certo, seria uma de várias oportunidades que ele teria, né? É bacana que eu e meu marido, a gente assiste o curso juntos e a cada módulo a gente para conversar e discutir. E, inclusive, se reposicionar naquilo que a gente entende que o outro precisa agir um pouco diferente. E eu acredito que com essas pessoas que estão envolvidas por trás desse curso, as chances nossas são bem maiores. São muito verdadeiros naquilo que dizem, que entregam, que prometem, né? Que entregam aquilo que realmente prometem. A interação com os outros pais, com as outras famílias também é super importante, essa troca de ideias.
depois a gente não se sente desamparado, a gente começa a entender melhor como funciona os bastidores. Porque eles trazem uma realidade, né, do mundo do futebol que para muita gente, para nós pais, assim, né, a gente não conhece como é. Ele mostra a rotina do jogador, então isso é muito bacana. O conteúdo do curso ele tem sido atualizado mensalmente, né? Muitos sabem que o curso ele é vitalício, né? O que é uma grande vantagem para nós, pais, porque ele traz sempre conteúdos, assuntos atualizados. Sei que o Milton revelou muitos jogadores e conseguiu muitos jogadores para o São Paulo numa época boa do clube. E assim, estamos aprendendo muito com o curso, no grupo também. Conhecendo pessoas de outros estados, né? Também se interagindo, né? Se informando. E está sendo assim, muito, muito bom, muito aproveitoso e agregando conhecimento. Através desse curso fiz muitas amizades, onde criamos um grupo com pais do Brasil inteiro em busca do mesmo sonho. E no curso tem gente de todo o Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Fortaleza, norte do Brasil. E hoje a gente convive ali no grupo ali como... Hoje eu sinto como se todos fossem da família. Eu contratei o curso Segredos Jogadores e venho aqui para fazer um agradecimento especial pelo curso qualificadíssimo que vocês montaram. Aulas expositivas, aulas objetivas, é disso que a gente precisa, não precisamos de enrolação e vocês foram direto ao foco. Superou as minhas expectativas. É uma equipe que viveu a vida toda dentro do futebol, então percebe-se que as falas em todos os assuntos relacionados ao futebol são com muita propriedade. Profissionais que são envolvidos realmente diretamente com o futebol, então é parabenizar realmente esses profissionais envolvidos aí no curso, né? Custo-benefício vale muito a pena. Fizemos a inscrição, tivemos várias aulas online, né? Bastante esclarecedoras as aulas. Trazendo dicas de várias áreas, né? O pessoal ligado à saúde, pessoal que cuida da parte psicológica dos atletas, empresários, né? Realidades que às vezes parecem muito distantes para quem está iniciando. E a gente precisa ter essa orientação, essas dicas importantes para a gente saber que caminhos tomar. Apresenta conteúdos consistentes, conteúdo prático, conteúdo didático, que tem auxiliado muito no crescimento de atletas, de pais de atletas, familiares de atletas, a entender e a entrarem nesse mundo complexo do futebol. Fazemos parte do programa Segredo dos Jogadores. É um programa completo, um programa que nos orienta, principalmente nós pais que agimos muito com a emoção, ele nos orienta a como nos portarmos diante dos nossos filhos. Temos profissionais de todas as áreas, temos atleta em atividade, atleta aposentado, temos captadores, empresários, ou seja, é um programa completo. Acredito eu, sem sombra de dúvida, o melhor programa para nós pais que temos interesse que nossos filhos se tornem jogadores profissionais. Comecei a fazer parte desde o ano passado, que me ajudou bastante a poder alavancar a carreira do meu neto, que tem o desejo de ser jogador de futebol. Então sou grato, sou bem feliz ao Segredo dos Jogadores. Só tenho que agradecer vocês enorme, porque vocês têm me ensinado a como lidar com o meu filho, a mim, a minha esposa, né, ao meu filho. O desenvolvimento dele melhorou muito depois que eu comecei a acompanhar o curso de vocês. Pessoal, tirei um minutinho para falar com vocês. Eu faço parte do Segredos Jogadores 4.0 e vou dar uma dica importante para você que é pai de garoto que pretende ser jogador profissional. Façam parte da próxima turma e não irão se arrepender. Os profissionais são ótimos, as lives são maravilhosas. Todas as dicas que você tem para orientar seu filho, para buscar alguma coisa a mais, dar dicas, não percam essa oportunidade, vale a pena. Enfim,
Quem quer conhecer e entender melhor sobre como mudar o rumo do seu filho no futebol, não fique de fora, entre para o time Segredo dos Jogadores. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Parabéns ao Segredo dos Jogadores.